Se você gosta de romances históricos sobre livros, eu acho que você vai gostar muito do livro que eu tenho pra resenhar hoje. Vamos ver se vocês adivinham. Tem uma restauradora australiana, Haddad de Sarajevo, Bósnia, Guerra da Bósnia, volta, flashbacks, Itália, polêmicas. Estou falando, gente, do vencedor do Pulitzer de ficção, As Memórias do Livro, e eu vou contar tudinho dele pra vocês hoje. Vem comigo. Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. E o livro que eu vou resenhar pra vocês hoje é As Memórias do Livro, de Geraldine Brooks, publicado pela editora É de Ouro. Achei esse nome criativo, gente. E mais um da estante da mamãe, tanto que ele já tá até gasto. E eu sou uma pessoa que gosta muito de história e de livros. Então, isso aqui foi perfeito, porque ficção histórica com literatura envolvida, de certa forma, perfeito. Perfeito. Mas será que foi tudo isso mesmo? Bem, vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui, por que chama As Memórias do Livro, o que tem a ver aí com o que eu falei aí na introdução, Haddad de Sarajevo, que papo é esse? Vem. Vem que eu vou te explicar, mas não antes de você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar com os amigos e me seguir na rede vizinha, porque lá também tem muita indicação legal, hein? Bora! Bom, o livro acompanha a restauradora de manuscritos antigos, Hannah Heath. Ela é australiana e é convidada para restaurar o manuscrito original da Haddad de Sarajevo. O que é a Haddad, primeiramente? Cadê? Narrativa da libertação e da saída dos judeus do Egito Antigo, entremeada de ensinamentos rabínicos, salmos de louvor, canções e trechos bíblicos, conforme compilada da tradição oral, o que é recitada na primeira noite da Páscoa judaica. Novo Dicionário Aurélio, século XXI. Isso que é uma Haddad, tá, gente? Só pra vocês entenderem melhor. E todo mundo achava que esse manuscrito tava destruído, tava esquecido, porque ele simplesmente falava de assuntos que eram tabus gigantesco pra época. Se você falasse isso, é fogueira pra você, guilhotina, é qualquer método de punição e histórico que pode existir. Olha só um trechinho. O culto cristão a Jesus é uma idolatria muito pior que o culto israelita ao bezerro de ouro, pois os cristãos erram ao dizer que algo sagrado entrou em uma mulher naquele lugar fedorento, cheio de fezes e urina, que emite evacuação e sangue menstrual e serve como receptáculo para o sêmen dos homens. Imagina, não, mas você imagina. Uma pessoa em, sei lá, 1400, escrevendo uma coisa dessas. A sociedade na época era o quê? Conservadora e predominantemente cristã, católica. O que eles iam fazer com a pessoa? Iam mandar pra fogueira, obviamente. Olha aí. Não, gente. Não, olha. Se isso daqui não devia ser porque são coisas normais. Mas já é meio, hoje em dia, se você sair falando por aí, que já naquela época, que as pessoas não tinham informação, não tinham nada. Ou seja, já dá pra entender o nível da coisa aqui, né? Beleza, ela foi convidada pra restaurar esse manuscrito. Só que, no meio desse processo, ela encontra diversas pistas. Diversas evidências ali escondidas, uma asa de inseto, um pelo branco, manchas de vinho, um pouquinho de sal. E a cada vez que ela encontra, uma dessas evidências, o livro volta no tempo. Tem um flashback histórico com toda uma contextualização pra gente entender como que
aquela coisinha foi parar lá. E isso eu acho tão legal. Eu, sinceramente, quando o livro tem um flashback, eu sei que vai ser bom. Eu já tenho quase certeza que vai ser bom. E de fato foi. Ainda mais quando é uma contextualização histórica, que eu adoro, pessoalmente, assim. Muitas pessoas podem achar chato e maçante, mas eu adoro. Mas é claro que o livro não é só isso, não é só pesquisa, flashback, pesquisa, flashback, pesquisa, flashback. Também tem um pouco da vida da Hannah nesse contexto, porque ela lida com vários problemas pessoais ao longo desse processo. Ela sempre teve questões bem complicadas com a mãe dela, que queria que ela fosse médica, mas ela acabou seguindo pra esse ramo da história. Ela não sabe quem é o pai dela, ela se envolve com algumas pessoas ali. É bem interessante, dá um toque de humanidade pra história, dá algo pra que as pessoas se identifiquem também. Não é aquela coisa maçante, né? Aquele padrãozinho quadradinho chato. E eu achei a história muito interessante, de maneira geral. Como eu já disse, eu adoro livros com contexto histórico, eu adoro história e adoro literatura, livros, então ficou uma combinação perfeita. E pra você que, assim como eu, gosta desses temas, eu super recomendo esse livro. Só atenção aos gatilhos, porque principalmente nos flashbacks mais antigos, porque tem vários. A gente passa pela Guerra da Bósnia, a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, a gente passa pela Itália, lá na Idade Moderna. Então, por vários lugares aí por onde o livro passou, na mão de várias pessoas, né, de artistas, comerciantes e pessoas importantes, padres e tudo mais. E em alguns deles, principalmente nos mais antigos, naqueles lá da Idade Moderna, bem antigos mesmo, 1400, 1500, 1600, tem algumas cenas um pouco mais fortes, cenas de, digamos assim, porque, né, naquela época, se você falasse, se abrisse a boca errado, guilhotina, filho. E não chega a ser nada assim, nossa, meu Deus do céu, mas tem uma certa atenção a isso. Mas fora esse fator, é uma recomendação excelente, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, apesar de ser um livro premiado e tudo mais. Já é uma publicação antiga, né, de 2008, se eu não me engano. Eu não consigo entender, o meu cabelo fez isso aqui. É só tá retinho aqui em cima, ó, retinho, 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 faz um e aí faz um tam. Aqui depois volta a ficar reto. Embaixo eu não entendo, podia ficar assim de uma vez, né? Não entendi. Mas enfim, voltando aqui a mim mesma, não ao meu cabelo rebelde, né? É uma excelente recomendação e que eu não vejo ninguém falando sobre. Mas deviam falar. Mas eu tô falando aqui pra vocês, ó. Tô falando porque eu sou uma fonte excelente, vasta de livros esquecidos que merecem ver a luz do dia de novo. Então, é isso. Ficou uma resenha mais curta, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like, se inscrever, compartilhar e seguir a rede vizinha e tudo mais. E até a próxima!